Bom dia, meus queridos. Mais um dia muito abençoado começando. O tema do devocional de hoje vai ser a força da união. A leitura que nós iremos estudar hoje está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois esses ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda realização surgem da competição que existem entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É como correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou falando? Tanto e por qual razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem os ajude a levantar-se? E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém, amém. Esse último versículo aqui do Eclesiastes, capítulo 4, né, o versículo 12, ele é um versículo que eu tenho muito carinho por ele, ele me chama muita atenção. Inclusive, eu vou vir aqui um dia fazer essa dinâmica com vocês, né, onde ele fala sobre o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Isso a gente pode trazer para um relacionamento entre casal, né, o homem, a mulher e Deus, que é um cordão de 3 dobras. A gente pode trazer para diversas outras partes da nossa vida. Porém, né, qual que vai ser a nossa reflexão do dia de hoje? Né, Deus, quando Ele nos criou para que nós pudéssemos viver em comunidade, né? Afinal de contas, Deus ele criou Adão, depois Ele criou Eva com o intuito de vivermos em comunidade, de termos companhia, né, de sermos apoio um para os outros. E esse versículo ele vem para nos lembrar, né, da união. Né, ele vem para nos lembrar, né, que nós podemos encontrar no outro força, encorajamento, propósito. E quando nós caminhamos juntos com as pessoas certas, que estão com o mesmo propósito que nós, né, nós dividimos fardos e nós multiplicamos as nossas alegrias, né? E essa é a real essência da comunhão cristã, né? É ajudar e ser ajudado, né? Celebrar as vitórias dos nossos amigos, daqueles que estão conosco, é superar as dificuldades como um corpo de Cristo. Nem estava na minha programação, mas eu vou contar para vocês um testemunho meu. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu andei afastada, né, da igreja. E eu tinha um discurso de que eu não precisava de estar na igreja para poder encontrar com Deus, para ter uma comunhão com o Senhor. Porque as pessoas que estavam na igreja eram apenas umas para julgar as outras, enfim, e isso me afastou da igreja por muitos anos. E eu lembro que em dado momento da minha vida, eu já compartilhei isso aqui com vocês várias vezes, né, na doença da minha mãe, quando minha mãe ela entrou no estágio terminal da doença dela, uma pessoa, né, muito querida da nossa família, ela chama, né, eu e meu esposo, na época ele era meu namorado, para nós irmos nessa igreja, né, e para quem é de Contagem, né, de Minas aí no Brasil vai saber, né, na época era da São Gonçalo, agora está na Santa Cruz, que era o grupo de oração do Rogério. Ele falou, vamos lá no grupo de oração, né, a gente vai fazer uma oração em prol da sua mãe. Eu falei, ai, vamos. Eu já estava desesperada, eu já não tinha mais para onde correr, eu já não tinha mais o que fazer e foi. E eu lembro que, né, aconteceu, né, teve todo o grupo de oração e aí chegou no final
O Rogério, ele me chamou lá na frente, e aí ele falou, igreja, vamos fazer uma oração para a mãe dessa nossa irmã que está aqui. Eu lembro que eu estava desolada, e eles foram orar pela minha mãe, né, rezar pela minha mãe. E eu lembro de eu abrir, eu estava de cabeça baixa, de repente eu abri os olhos e eu vi, assim, umas 60, 50 pessoas que estavam no grupo de oração, intercedendo pela vida da minha mãe. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, pessoas que eu não conhecia, intercedendo pela vida da minha mãe. Pessoas que eram falhas como eu, que só estava na caminhada tentando ser pessoas melhores também, ter um relacionamento com Deus. Nem conheceu minha mãe, mas eles estavam intercedendo pela vida dela. Eles tiraram ali aquele momento ali do dia delas para poder interceder pela vida de uma pessoa que eles não conhecem. Ali eu entendi o que era, né, o corpo de Cristo, o que era essa igreja que está na Bíblia, que tanto fala da Bíblia. Que não é de pessoas perfeitas, que não é de pessoas que não falham, mas são de pessoas dispostas a compartilhar a caminhada, a dividir os fardos, né, a multiplicar as alegrias. E a partir daí minha caminhada com Cristo, ela se estreitou e foi se estreitando cada vez mais e nunca parou, né? E hoje eu estou aqui, né? E retornando, né, para a nossa reflexão, né? O autor do livro de Eclesiastes, né, ele vem e faz um destaque, né? Ele dá muita ênfase, né, na importância da prática espiritual e da importância de nós vivermos em unidade, né? Na cultura judaica, a ideia, né, era de melhor paga, né? Aquela ideia de melhor paga, ela estava ligada ao conceito da produtividade da bênção, né? Que era algo que Deus deseja para todos nós. Então, eu já ouvi de muitas pessoas, e eu já fui a pessoa que já falei isso já em algumas vezes, detesto gente, prefiro bicho do que gente. Mas, né, tudo que Deus pede pra gente é para nós estarmos unidos, para que nós possamos viver em unidade, porque, de fato, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo é isso, é a nossa unidade. Então, no dia de hoje, a palavra em ação do dia de hoje vai ser: você vai se conectar com alguém. Pode ser alguém da sua família, mas de preferência que não seja alguém da sua convivência, da sua família. Alguém que você não está acostumado a estar todos os dias. Se conecte a essa pessoa e dê a ela uma palavra de incentivo. Uma palavra para abençoar a vida dela, abençoar o dia dela. Ou um pedido de perdão, ou simplesmente seja um presente na vida de quem precisa, né? Eu tenho conversado recente com diversos amigos que já não moram mais com os pais e que às vezes falam: nossa, eu fico dias às vezes sem falar com os meus pais. Então, se essa é a sua situação hoje, faça um contato com sua mãe, se ela ainda é viva, né, se ela ainda é um bem presente aqui, com seu pai, com alguém que você não fala todos os dias, e seja um bem presente na vida dessa pessoa hoje. Amém? Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todos os entes queridos que já estiveram conosco aqui na Terra e hoje se encontram do teu lado na eternidade, Paizinho. Pai, obrigado, Paizinho, por todas as pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas, Pai. Paizinho, ajuda-nos, Pai, a sermos um canal do fluir da tua glória, da tua graça. Ajuda-nos a ser um canal do fluir da tua bênção, Paizinho. Ajuda-nos a ser um canal, Paizinho, para que todas essas pessoas possam fluir na tua graça, para que elas possam valorizar, Paizinho, a força da união, Paizinho. Paizinho, nos apresente os teus amigos, Paizinho. Paizinho, nos coloque nas mesas certas, com as pessoas certas, Paizinho. Paizinho, esvaziemos de nós mesmos e nos enche de ti, Paizinho. Paizinho, para que todas as pessoas que se encontrem conosco, Paizinho, saiam com cada vez mais sede de se conectar com o Senhor, com mais sede de estar com o Senhor presente na vida delas, Paizinho. Paizinho, que nós possamos dividir, Paizinho, as nossas alegrias e os nossos fardos também, Paizinho. Honrando sempre o teu nome pela tua honra, pela tua glória. Amém, amém, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Eu declaro sobre o seu dia um dia de muitas bênçãos, de muita conexão, de muito perdão. Um dia de presentes de Deus sobre a tua vida. Amém? Meus queridos, tenham um dia muito, muito, muito abençoado. Um beijo no coração.